mas Ele, no seu infinito amor, Ele instituiu aqui 7 sacramentos para que a gente possa ver Ele presente, sentir Ele presente no sacramento e até tocar, se preciso for, como Tomé pediu e disse que só acreditaria se tocasse nas chagas de Cristo. Então, o primeiro dos sacramentos é o batismo. No batismo, Jesus se faz presente visivelmente. E onde é que Ele se faz presente no batismo visivelmente? A poupada, alguém sabe? Na água, exatamente. Então Jesus está presente no batismo, na água e nas vestes brancas da criança. Ali Jesus está presente. Você pode tocar na veste branca da criança e você pode tocar na água. Jesus se faz presente na água, que é abençoada pelas mãos ungidas do sacerdote ou de um bispo ou até mesmo de um diácono. Segundo sacramento, confirmação do batismo, né? A crisma. Crisma. A crisma, onde Jesus se faz presente no sacramento do crisma? Quem sabe? No óleo santo, exatamente. Na Semana Santa, nós temos a celebração da Santa Missa, a Missa dos Santos Óleos, sabia? Quem já participou da Santa Missa aqui, onde o padre faz na frente da igreja uma fogueira, e lá ele acende? Já participaram? Todos participaram? Aquela Santa Missa chama a Missa dos Santos Óleos, momento em que o sacerdote unge o fogo, o cílio pascal, que é aquela vela grandona, que está ali presente durante todo o período de liturgia da igreja, até o ano seguinte litúrgico, e é ungido, é abençoado também o óleo santo, onde o sacerdote usa para ungir a testa. No crisma não é um sacerdote, é um bispo, sabiam disso? O padre só pode ministrar o sacramento do crisma se o bispo autorizar. Então, Jesus se faz presente no óleo santo ali no crisma. Eucaristia não precisa nem falar, né? Jesus se faz presente no pão e no vinho. Quando a gente comunga nas duas espécies, alguém que já comungou nas duas espécies? Aí sim, aí você recebe corpo e sangue de Cristo. Quando não, você recebe apenas o corpo de Cristo, que está presente também no sangue, que não existe um corpo sem o sangue, né? E um detalhe interessante na Santa Missa é quando o sacerdote parte o pão, não sei se vocês já prestaram atenção, onde o sacerdote parte o Cristo e ele tira um pedacinho e coloca no vinho. Vocês já observaram isso? Aquele momento é o momento da junção do corpo e sangue de Cristo, por isso nós recebemos apenas o pão. Próximo. Confissão. Confissão. Onde se faz presente Jesus na confissão? Vive a poupada. No sacerdote, gente. No sacerdote. O sacerdote ele está ali em persona Cristo, ou seja, na pessoa de Cristo. Quando o correto é, quando se entra no local da confissão, é a gente cumprimentar o sacerdote, não com um bom dia, não com boa tarde, mas sim entrar e dizer: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e ele responde: para sempre seja louvado. E logo em seguida fazemos um pequeno ato de contrição. Você sabia que na sua Bíblia da edição da Ave Maria tem um ato de contrição? Sim. Quem não sabia, procure lá nas últimas páginas, aquela página mais dura, tem um ato de contrição. Eu aprendi só na edição da Ave Maria. Eu aprendi um ato de contrição que meu pai me ensinou quando era pequenininho e nunca esqueci. Diz assim: meu doce Jesus da vida, Senhor do meu coração, eu acuso meus pecados, vós sabeis sua petição, contrito e arrependido de joelho peço perdão. Perdoai meus pecados nesta vida e na outra a minha salvação. E aí a gente faz esse ato de contrição na presença do Padre, pois você não está falando para o Padre, você está falando para Cristo na pessoa do Padre. Próximo. Unção dos enfermos, a mesma coisa. Onde se faz presente Jesus, na unção dos enfermos? Você tem um doente lá na sua casa, no hospital, aí você chama o sacerdote ou o diácono para levar a unção dos enfermos. Onde está presente Cristo ali? Também, mas mais no óleo, mesmo óleo ungido, lá na missa dos santos óleos, que ele leva e unge o enfermo. Ok? Próximo. Ordem. Onde
ali também Cristo se faz presente no sacerdote que está deitado no chão ali. Ele está dizendo que ele não é nada e que ele está à disposição do Senhor. Tá bom? Cristo se faz presente ali. E agora, por último, onde se faz presente Cristo na celebração do matrimônio? Nas alianças. Nas alianças. Você observa a sua aliança, eu não uso. Tem muito tempo que eu deixei de usar aliança. Não porque eu não gosto da minha mulher. Mas é porque eu a perdi na época. Eu a perdi na época e nunca comprei outra. Eu morri assim, sem ver. Nunca comprei outra. Mas você já observou que a aliança, ela não tem fim? Se você começar a olhar ela de um lado, você vai girando, ela não tem fim. Então, o sacramento do matrimônio não tem fim. Uma vez casado, casado para sempre. Só a morte os separa. Só a morte os separa. E mesmo assim, quando a morte os separar, que você chegar no reino celeste, o Senhor vai dizer para você e perguntar para você: cuidastes bem do meu Cristo que eu te dei na terra? E aí? E aí, será que nós cuidamos? Ou será que nós maltratamos? Ou será que nós brigamos? Ou será que nós pisamos por uma coisa boba? O que diz Gênesis 2? Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Vocês sabem qual foi o momento em que o Senhor disse isso aqui? Alguém já leu antes de sair um pouquinho? Alguém sabe? Foi minutos, segundos após Cristo criar a mulher. Após Deus criar a mulher. Cristo, porque ele se fazia presente, né? Na época, tanto que diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já era Pai, Filho e Espírito Santo lá, no início da criação do mundo. Então Deus cria, Deus dá um sono profundo ao homem, retira dele uma costela e cria a mulher, coloca do lado dele. Aí o que é que esse homem diz para a mulher? Antes um pouquinho aí, né? Por isso o homem... Não, ossos dos meus ossos, lá na frente. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele Mais alto. dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carnes o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Isso, tá vendo aí? As mulheres que nós somos formadas da costela do homem. Né? A maior e a primeira de todas as declarações de amor que o homem fez para a mulher foi Adão, quando ele disse assim: eis a carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Olha. Então a Lúcia precisa ser carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Como que eu vou maltratar a Lúcia por uma bobagem, se ela é carne da minha carne, se ela é ossos dos meus ossos? Como que eu vou pisar nela? Vocês sabiam que Deus poderia ter tirado de qualquer parte do corpo humano um pedacinho e feito a mulher? Deus poderia ter tirado do dedo do pé, não podia, se ele quisesse? E feito a mulher? Por que ele não fez? Para que o homem não se sentisse superior a ela. Você foi tirado do meu pé, eu sou maior que você. Deus poderia ter tirado um fio de cabelo da cabeça do homem e feito a mulher, não podia? Mas ele não fez, sabe por quê? Para que a mulher não diga assim: eu sou superior a você, eu fui feita da parte maior. Mas Deus tirou de uma costela para que a mulher ande lado a lado, não na frente e o outro atrás. A gente observa por aí, a gente vê casais que saem para a igreja, o marido vai lá na frente, a mulher vem cá atrás arrastando 4, 5 meninos. Que amor é esse? Que amor é esse? Se a Lúcia do caminho andando, seja para a igreja ou qualquer lugar, ela levar uma topada, eu tenho que sentir aquela dor junto com ela. Talvez não sinta no dedo, mas sinta no coração, porque ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Entenderam o que é o matrimônio? É viver
sermos casais. Gente, vocês sabiam que o sacramento do matrimônio não foi Jesus que criou? O Gustavo está falando bobagem. Não. Quem criou o sacramento do matrimônio foi Deus. Lá no início, onde ele disse, que você acabou de ler, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não é às suas mulheres, é a sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Ali Deus criou o sacramento do matrimônio. Jesus, no Novo Testamento, ele elevou a condição de matrimônio à condição de sacramento. Quando Jesus diz, quando Jesus diz lá em Marcos 10, 9, abri a Bíblia, 10, 9. Marcos 10, 9. Presta atenção na última frasezinha. O casamento é indissolúvel. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Olha essa frase agora. Não separem, pois o homem o que Deus uniu. Foi nesse momento que Jesus elevou a condição de matrimônio a sacramento. Por isso, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então, o sacramento do matrimônio é importantíssimo porque ele é citado diversas vezes na palavra de Deus, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Lá em Efésios 5 também, galera, diz a mesma coisa. Deus criou o sacramento do matrimônio, Jesus elevou a condição de sacramento e o apóstolo São Paulo confirma na carta de São Paulo aos Efésios. O que diz lá na carta de São Paulo aos Efésios? Vamos fazer o seguinte, faz essa parte toda. Deixa eu fazer isso aqui. Só um pouquinho. Diz assim, eu vou chegar lá, por isso vamos deixar lá para aí. Mas diz assim, mulheres, sejam submissas ao vosso marido como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual ele é Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Os maridos, estou muito feliz agora, né? Aí foi onde vocês se ferraram. E aí o Senhor vem falar aqui agora. Agora é hora de meditação. O Senhor falou para as mulheres, agora ele vai falar para os homens. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem ruga, sem marca e sem mácula. Você, marido, está santificando a sua mulher ou você está crucificando um Cristo que o Senhor te deu? Importante, né? Viu? A palavra de Deus não fala, não. Aí lá na frente ele diz assim, por isso o homem, já é o apóstolo São Paulo falando, tá? Não é mais Cristo, não é Deus, é o apóstolo São Paulo falando. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Aí ele acrescenta assim, esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Seu marido é o seu Cristo, sua esposa é o seu Cristo. Não podemos maltratar a Cristo. Precisamos amar a cada momento a Cristo na pessoa do nosso cônjuge. Então, gente, outra frase para meditarmos. Você, casal, os dois, precisa todos os dias descobrir nele ou nela um motivo para reconquistá-la. Todos os dias. Mesmo com os defeitos, mesmo com as dificuldades, com todas as qualidades também, mas todos os dias nós precisamos ter um motivo para reconquistar
37? 37, Tatiane de 36, o Wendel que fez agora dia 31, 35, está lá em uma pessoa curtindo o aniversário dele, deve chegar hoje. Nós temos 3 filhos, e para criar esses 3 filhos não foi fácil, assim como não está sendo fácil para nenhum de vocês, eu tenho certeza disso. E quando a nossa segunda filha nasceu, eu trabalhava numa chácara de chacareiro, e foi para o mato, capinando, cuidando de bicho, para sustentar a minha família, uma crise muito grande naquela época no nosso país. Muito difícil. E foi nesse momento, nessa crise que o país passava, que a gente passava de dificuldade, que a Tatinha nasceu. E aí, olha como Deus é poderoso. Olha como que Deus é maravilhoso e às vezes a gente não entende. Às vezes a gente briga com Deus, às vezes a gente questiona a Deus e depois lá na frente é que a gente vai entender. Foi nesse momento que a nossa filha nasceu com uma série de problemas. Nasceu com 1,1 kg. A cabecinha dela parecia uma cabeça de uma laranja, bem pequenininha. Aquela coisinha frágil. De cara logo, ficou 3 meses na incubadora. E eu trabalhando na chácara, cuidando da nossa outra filha, que era mais velha, 1 ano de diferença, e a Lúcia com a Tatinha no hospital durante, de cara logo, 3 meses. A Lúcia lavava roupa no hospital, na pia do banheiro, e estendia na janela do quarto do hospital de base. 3 meses, sabe quantas vezes eu fui a vê-la? 1, porque eu só tive dinheiro para pagar uma passagem. Então é um momento muito difícil. E aí, eu vou tentar ser o mais rápido, o tempo já está acabando. E aí o tempo foi passando, e a Tatinha com uma série de problemas de saúde, tinha que fazer uma cirurgia, não conseguiu fazer, logo em seguida os médicos entraram em greve. E aí ficou aquela história, 2 dias em casa, 1 mês no hospital. 2 dias em casa, 20 dias no hospital. E aí, o que acontece? Eu vou ser bem rápido para adiantar. E aí foi criando em mim, que sou e já era apaixonado por ela, foi criando em mim uma certa rejeição pela nossa filha. Porque ela era o motivo da nossa separação. Todo casal que ama quer estar junto, não é? E ela, devido à série de problemas que ela tinha, ela nos separava. Então eu vivia mais só na chácara do que com a minha esposa. E eu queria estar próximo da minha esposa. Qual homem não quer estar ao lado da sua esposa, ainda mais quando é arriado aos 4 pneus e o step igual Então o que acontecia? Essa separação, essas dificuldades, a gente entrava com ela no ônibus, o pessoal, o que foi com ela? O que aconteceu? Aí ficava aqueles questionamentos, porque visivelmente dava para observar que ela era especial. Então aquilo foi criando em mim, eu não tenho vergonha de dizer, foi criando em mim uma certa rejeição por ela. E eu questionava entre eu e Deus, eu falava assim, Senhor, por que essa menina foi nascer na minha família? Porque eu não tenho condição financeira, ela precisa de uma cirurgia, eu não dou conta de pagar. Ela precisa de remédios, eu não dou conta de comprar, Senhor. Por que o Senhor colocou essa menina na minha vida? E aí o tempo foi passando, ela já estava com 7 anos, eu sou paraibano, gosto de rede, todo mundo gosta de rede. E quando ela fez 7 anos e alguns meses, um dia na minha sala, ela estava sentadinha, balançando na rede, ela não andava ainda. Ela só ficava em pezinha, a gente segurando na mão dela. Aquela coisinha magrinha, frágilzinha, os bracinhos da grossura de um dedo, frágil. A maioria de vocês conheceram ela aqui. E aí um dia, ela estava balançando na rede e eu sentado no sofá, assim, e ela balançando. Ela balançava com o pezinho, a rede baixinha e ela balançava. Eu gostava, amava a rede. E quando foi um dia eu fazendo esse questionamento com o Senhor, eu dizendo, Senhor, por que o Senhor colocaste essa menina na minha vida, Senhor? Ela só me atrapalha, ela só me separa da minha mulher, por que o Senhor fez isso comigo? Eu questionei calado, e ela balançando. Ela era autista, ela era cega de um olho, surda totalmente, muda totalmente, nunca disse uma palavra. E aí de repente, gente, quem conhece autista aqui sabe que o autista não olha no olho da pessoa. O autista não olha. O autista tem o seu mundo próprio. E de repente, nesse momento em que eu estava questionando isso com Deus, Senhor, por que essa menina na minha vida? De repente, um milagre aconteceu. Eu estava
sentada no sofá, ela parou a rede, olhou nos meus olhos, ficou em pezinha, balançando assim, para frente e para trás, olhou nos meus olhos e foi para frente assim, e me deu um abraço. Aquele foi o momento da cura. Aquele foi o momento da libertação da minha vida. Aquele foi o meu encontro pessoal com Cristo. Porque ela me abraçou com aqueles bracinhos pequenininhos. Ela nunca disse uma palavra, mas eu pude ouvir. Ela gritava no meu ouvido, eu pude ouvir ela dizer assim: Pai! Meu Pai! Eu não sou o empecilho da sua vida, meu Pai. Eu vim para edificar a sua igreja, a igreja doméstica. Eu te amo, meu Pai. E naquele momento, o meu coração se despedaçou. O meu coração se despedaçou e eu comecei a falar comigo mesmo. Gonçalves, como é que você pode ser animal desse jeito? Como é que você pode ser dessa forma? Como é que você pode ter um coração de pedra desse tipo que você tem? E eu a abracei. E a partir daquele momento eu passei a buscar mais o Senhor. Eu já caminhava na igreja, mas eu era um católico de esquentar pano. Eu procurei o nosso sacerdote, contei a história para ele. Na época era o Padre Pedro, lá da nossa comunidade, nossa Aparecida, no Jardim Gá. E eu contei a nossa história. E o padre se aproximou de nós, passou a frequentar a nossa casa. E um dia ele disse assim, em confissão, depois que eu contei tudo para ele, a minha rejeição por ela, ele disse assim: Gonçalves, alegre o seu coração, porque Deus é bom e Ele perdoa. Deus é bom e Ele sabe de todas as coisas. Você tem que ficar feliz, porque você e a sua esposa têm aí dentro da casa de vocês o que a maioria dos católicos do mundo não tem. A maioria dos católicos do mundo inteiro tem uma imagem de gesso, de barro, de vidro, que cai e se quebra. Domingo mesmo, a Silvana passou lá em casa para ir para o Macários. Quando eu abri a porta do carro, a primeira coisa que a Silvana falou para a Lúcia foi assim: Lúcia, cuidado com a imagem de São José para não quebrar o pescoço dele, tá vendo? Um santo de barro que quebra. E o Padre Pedro disse assim: vocês têm dentro da casa de vocês uma santa em carne e osso, coisa que a maioria dos católicos do mundo não tem. Cuide dela, ame-a, cuide dela, porque ela é bênção de Deus. E aí eu passei a fazer encontros na igreja, passei a buscar mais a nossa igreja, que a nossa igreja é linda, maravilhosa. Passei a buscar mais encontros para conhecer mais. E aí eu passei a retirar aquela rejeição que tinha e colocar no lugar amor. E nós passamos a amar a nossa filha incondicionalmente. Quem conheceu a gente aqui antes, a Roseli, quem frequentou a nossa casa sabe o quanto a gente amava. E o tempo foi passando, a gente até usando ela como instrumento de salvação, por diversas palestras em diversos lugares que a gente ia. Muitas das vezes a gente a levava, dava um testemunho, e na hora desse testemunho agora, ela entrava. Meu filho segurando nas mãos dela, ela entrava para provar que o testemunho era verdadeiro. Então ela também foi motivo de evangelização, motivo de salvação. E hoje eu tenho certeza que ela está no céu. Olha como Deus é bom e maravilhoso. Dia 8 de novembro passado, eu estava no serviço, eu trabalhava de dia, e ela me ligou: amor, eu preciso ser venha mais cedo, porque a Tatinha está mal e a gente precisa levar ela ao hospital. Mas o meu chefe não me liberou sair mais cedo. Saí no horário normal, saí desesperado para casa, porque ela usava oxigênio
Então o espaço dela caminhada é muito limitado, né? Então ela ficava só em nosso quarto, ela morava conosco dentro do nosso quarto, a gente tinha medo dela ficar longe e passar mal e a gente não vê no decorrer da noite. Aí quando eu cheguei em casa, o Wendel estava cuidando dela, mas ela estava com uma respiraçãozinha muito ofegante, e o Wendel estava aumentando o oxigênio e ministrando medicamentos de acordo com o que ele sabe, o conhecimento que ele tem. Aí o Wendel falou: pai, nós não vamos levar ela não. Esse percurso até o hospital ela pode vir a piorar mais ainda. Vamos chamar o SAMU? Eu falei: vamos. Chamou o SAMU prontamente atendeu. 5 minutos depois o SAMU encostou lá em casa. E aí o médico olhou, avaliou e falou: não, nós temos que levá-la. Aí pediu que o pessoal entrasse com a maca para pegar ela, só que a maca não fazia a curva para entrar no quarto. Corredor curto, a maca não fazia a curva. Falei: não, pode deixar que eu levo ela. Ela é pequenininha, eu levo. Peguei ela no braço e caminhei para a sala onde estava a maca. Nesse momento, ela olhou nos meus olhos, eu abracei ela assim até chegar na maca, mas quando eu fui colocando ela na maca, ela faleceu nos meus braços. E aí, foi com um abraço que eu recebi dela, que eu me converti para o Senhor, e foi com um abraço que eu dei nela, que ela foi para o Senhor. E a outra agora vai fazer um ano de muito sofrimento, um ano de muita falta, mas um ano também de alegria, porque a gente sabe que hoje a gente tem uma intercessora no céu. Porque ela não ouvia as imundícies desse mundo, ela nunca ouviu nada. Ela nunca falou uma palavra, para com a palavra da boca dela não ferir o coração de Deus. Ela enxergava apenas de um olho para evitar de ver as coisas desse mundo. Ela andava um pouquinho, era limitada dentro de casa, para não pisar em lugares impuros. Então nós temos uma santa no céu. Então assim, eu quis dar esse testemunho para vocês, não para que vocês sintam dó de mim de jeito nenhum, muito pelo contrário. É para que vocês vejam o quanto Deus está presente na nossa vida, no dia a dia, e às vezes a gente não vê. Às vezes a gente briga, por coisa tão besta, por coisa tão boba. Às vezes a gente briga por um atraso, você quer ir trabalhar, o marido atrasou, ou ela atrasou. Às vezes por uma comida que não ficou legal, a gente briga, a gente discute. Às vezes a gente briga porque tropeçou o cachorro. Às vezes a gente briga porque faltou a carne assada ou do jeito que eu gosto. E o Senhor nos dá tudo que é necessário para a nossa sobrevivência. E o Senhor nos dá tudo para a gente ter condição de levar a nossa igreja doméstica para triunfar no céu, que nós estamos na igreja padecente, mas um dia nós levaremos a nossa igreja doméstica a triunfante. E aí fica aqui a minha dica para vocês, a minha dica é da Lúcia: faça com que a sua igreja doméstica não seja mais uma igreja padecente, mas seja uma igreja triunfante. E para ser triunfante, nós temos que amar o Cristo que está do nosso lado. Barrigudo, enjoado, mulher enjoada também, cri-cri, faladeira, é o Cristo que o Senhor te deu. É o Cristo que o Senhor te deu, é a cruz que o Senhor te deu, e é a cruz que um dia você precisa levar para triunfar junto com Cristo no céu. Quando o Senhor perguntar para mim: Gonçalves, cadê o Cristo que eu te dei? Eu quero dizer: aqui está, Senhor. Aqui está. E eu quero que a mesma coisa, quando o Senhor perguntar para ela: Lúcia, cadê o Cristo que eu te dei? Eu quero que ela diga: aqui está, Senhor. Vamos ficar em pé. Eu queria que você voltar atrás. Voltar atrás agora seria buscarmos a condenação. E nós não queremos a condenação, nós queremos a salvação. Não dá mais para voltar atrás.
todos sempre. Glória seja dada ao Pai, ao